Bom dia, eu sou Beatriz Miralha. Bom dia, eu sou o Gabriel Henrique. Bom dia, eu sou o Pedro Bueno. Esse é o nosso convidado e hoje nós vamos abordar o tema Movimentos da Resistência na ditadura militar. A gente vai começar falando sobre o movimento estudantil. Na época da ditadura militar, tudo se iniciou no governo do João Goulart, onde os estudantes se reuniam para, como pode ver, para debater sobre suas ideias, fazer suas reformas sociais. E isso, nos olhos dos militares, isso era muito ruim, no caso. Então, eles começaram a nomear esse grupo como baderneiros. Isso foi uma das justificativas que eles adotaram para poder fazer suas perseguições onde se estabeleceram nesse regime. Só completando, o movimento estudantil, assim, na época do João Goulart, ele foi até de uma certa forma importante para o governo, porque a reforma de base, a reforma agrária que João Goulart propunha, era o movimento estudantil que dava mais força, era o movimento estudantil que estava ali pressionando João Goulart a fazer aquilo. Então, por isso que daí depois os militares, quando assumiram o poder, acabou que denominando eles de baderneiros, porque eles que eram os que mais estavam à frente da pressão para que João Goulart fizesse reformas agrárias, até aquela questão de a margem de todas as rodovias ter ser feita reforma agrária, é culpa dos estudantes da época, por isso que eles acabaram sendo denominados disso depois. Então. Logo em novembro de 1964, houve um novo governo, que no caso foi de Castelo Branco, que ele ficou conhecido por aprovar a lei Suplicy de Lacerda, que ela acabava proibindo o desenvolvimento das atividades políticas. Até Castelo Branco ele já foi o primeiro presidente, assim, oficialmente, após a ditadura, porque quando ocorreu o golpe, entrou o presidente da Câmara e depois João Goulart, depois Castelo Branco. Isso. E ele já entrou com uma censura, assim, bem forte àquilo que eles mais temiam, que eram os estudantes. E fazendo um paralelo daquela época com os dias atuais, nós vemos esse ano, 2015, agora em janeiro, que uma deputada do Distrito Federal apresentou um projeto de lei onde censura quase da mesma forma a questão de falar sobre política dentro da escola, entendeu? Então é uma censura contra essa questão política. E isso eu vejo assim como um certo resquício desse projeto que Castelo Branco tentou impor nas escolas para calar os movimentos estudantis. Só que foi sem nenhum êxito, né? Porque acabou que depois aumentando mais ainda. Então, os estudantes eles acabaram reagindo de forma negativa, não aceitaram que eles não podiam se manifestar publicamente, e então eles começaram a se reunir, fazer manifestações públicas, e isso foi se tornando cada vez mais frequente. E ao mesmo tempo, o movimento estudantil ele procura assegurar sua existência, né? Que de forma clandestinamente, porque o governo estava começando a reprimir o movimento deles. Essa questão de repressão é até engraçado, porque quanto mais se reprimia, mais crescia. É igual aquela questão que o pessoal fala, é igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. E foi crescendo, porque daí os estudantes viam, bateu em tal pessoa, ficavam indignados com aquela questão, aí que se unia mais ainda, aí que tinha mais força para continuar o movimento. Daí isso que acabou que dando mais força ainda ao movimento, por mais que falar, mas censurou, mas de uma certa forma depois o movimento cresceu por causa disso, porque começou a gerar muita indignação, revolta por causa dessa lei. Então é engraçado por isso. Então, e o movimento, como propriamente dito, só passou a crescer, e eles também já deixaram de não só como lutar pelas atividades políticas, eles também resolveram lutar pelas atividades em questão de educação, que logo o governo, ao perceber isso, já começou a ter a ideia de criar a privatização da política, né? E também
da escola, no caso. Isso, eles tinham dois sentidos, né? Um era querer privatizar o ensino público e o outro era fazer com que tornassem, privatizando, fazer com que o ensino fosse voltado para que o governo criasse, no caso, peões de fábrica, né? Até completando essa ideia, tem um discurso do Vladimir Palmeira, se não me engano, que ele fala que quando ele foi preso no DOPS, ele não sofreu nenhuma tortura assim, ele não apanhou de certo, ele não sofreu nenhuma tortura assim, mas ele sempre recebeu ameaças. E um dos dias que ele estava ali, teve um coronel que chegou com o filho pequeno e falou: olha, filho, tá vendo esse cara aqui que tá preso aqui? Então, é por culpa desse cara que eu não passo o final de semana com você, é por culpa desse cara que eu não te dou alegria assim no final de semana, não estou contigo sempre. E falou assim, ele é meu inimigo, então ele é seu inimigo também, porque por culpa dele você não tem alegria. E a escola nessa época acabou que acontecendo isso. Igual você falou aquela hora, foi pra Jogar um contra o outro. jogar um contra o outro a escola ali, para daí conseguir manipular mais a massa que estava dentro da escola. Então esse era o objetivo dessa política de privatização Pensamento de pensamento. Uhum. Bom, então, como propriamente tinha dito, isso já foi mais ou menos no ano de 1968 e a repressão em cima desse grupo não parava de crescer. E então, os estudantes, muito revoltados com isso, eles foram às ruas e fazer uma manifestação contra a má qualidade do ensino. Que essa ficou bem conhecida, né, que foi realizada no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, e onde a polícia entrou e reprimiu violentamente eles. E até que acabou resultando na morte de um estudante, que foi o Edson Luiz Lima Souto. Sim, só antes dela, eu falei que a gente tinha falado sobre jogar um contra o outro, mas é que foi fora do ar, antes a gente tinha conversado. Mas essa questão do Edson foi aquilo que eu te falei, quanto mais reprimiu, mais cresceu. E quando o Edson morreu, ocorreu a morte do Edson ali no tão famoso restaurante da UFRJ, o Calabouço, ali gerou uma indignação muito forte. E daí os estudantes começaram a ir para as ruas contra o movimento. No dia seguinte teve uma manifestação muito forte, teve missas no Brasil inteiro, entendeu? Então começou-se a intensificar a manifestação por causa desse episódio, entendeu? Então foi legal por isso. Bom, uma curiosidade também foi que houve um congresso organizado pela UNE e acabou que a polícia descobriu dessa reunião que ia acontecer e acabou invadindo o local e prendendo alguns militantes. Alguns estudantes da época, né? Até esse congresso, se eu for pensar, é uma forma ingênua dos militantes da época, porque marcaram esse congresso para Acata, cidade de Biúna, uma cidade pequenininha, e que no final de semana começou a chegar estudante, aqueles caras barbudos, tal, de tudo que é canto, e um monte de gente foi indo. E o estado inteiro já sabia que ia acontecer esse congresso, só não sabiam onde. Então os policiais estavam atentos. E quando os policiais chegaram, já prendeu todo mundo, em torno de 700, se eu não me engano, estudantes na época. Bastante. Prendeu ali e foi muito fácil, porque não teve aquela resistência, não teve a briga, porque eles foram pegos ali de surpresa também. E daí em seguida, ainda no ano de 1968, ocorreu na Faculdade de Filosofia em São Paulo a morte do José Guimarães. E até que é uma imagem muito famosa, que é do José Dirceu segurando a camiseta de José Guimarães. E isso foi um outro episódio também que gerou muita revolta, que daí os estudantes saíram numa passeata até a Praça da Sé, foram virando carros, depredando ali o que encontravam. E isso acabou gerando muito mais violência, mas foi um momento marcante ainda nesse ano de 1968.
Aproveitando o gancho do Pedro, em 1968, temos também a ação dos movimentos sindicais. Vários metalúrgicos da cidade de Osasco e Contagem, principalmente de Minas Gerais, foram para a rua em forma de protesto à ditadura militar e as condições de serviço horríveis que eles tinham. Como resultado a essa ação, temos mais de 166 acordos feitos entre empresas e sindicais que favoreceram muito, beneficiando mais de 2.800 trabalhadores. Foram nesse mesmo período em que o presidente Lula, o antigo presidente Lula, ficou muito conhecido. Afinal, ele era presidente do sindicato dos metalúrgicos. Isso, exatamente. E daí é porque como começou a ter uma vanguarda ali dos metalúrgicos ali, ele, como presidente do sindicato na época, esteve muito presente nas lutas ali para a melhoria da condição ali dos trabalhadores, e ele acabou ganhando muito destaque. Futuramente acabou sendo até presidente do Brasil, mas foi um momento assim muito importante para ele. Não só para ele, mas sim para todos os sindicatos do Brasil inteiro, né? Ajudou a crescer bastante, né? Exatamente. Tanto que uma das consequências, falando em líderes, desses movimentos, foi a prisão de mais de 13 líderes sindicais de movimentos dos partidos, perdão. Falei errado já. Até essa questão estava, se não me engano, tendo uma reunião, que daí que foi os 13 presos ali. Um número até que depois acabou tendo um destaque com 13, né? Mas ali os líderes na época dos sindicatos ali de tanto São Bernardo, São Paulo, várias regiões ali, então, do ABC inteiro no caso. Exatamente. Outro movimento que também ajudou nessa resistência à ditadura militar foram as ligas camponesas. Elas juntaram, se iniciaram em 1984, e elas juntaram coletores de laranja e de cana, e catadores de cana do interior, principalmente do interior de São Paulo, mas que acabou se estendendo por todo o Nordeste e fez toda a diferença. Mesmo eles sofrendo a repressão de mais de 300 soldados enviados do governo. Então, até nessa época, teve grande destaque também o líder lá no Nordeste, Francisco Julião, que daí ele reuniu ali os camponeses de várias regiões do Nordeste para lutarem. E essas lutas camponesas tiveram bastante resultados na época também, e que junto com os outros movimentos, assim como os sindicatos, os estudantes, foi que culminou depois no final de 85 pro fim da ditadura. E ainda aproveitando essa questão de final da ditadura, assim como o movimento estudantil, o movimento sindical, tivemos muitas vezes a manifestação pacífica, até nos casos da morte dos estudantes, do José Guimarães, do Edson lá no Rio de Janeiro, e assim como teve vários outros mortos, teve ali uma resistência muitas vezes pacífica. Só que em muitos casos também tivemos a resistência armada, no caso. E que foram grupos para lutas armadas, tivemos as guerrilhas, e que foram gente que, assim como os outros que foram pacíficos, foram importantes também para que chegasse o final da ditadura. No caso, no final ainda tivemos apoio tanto de igreja, partidos de esquerda, principalmente no caso o Partido Comunista, principalmente, que foi fechado durante a ditadura. Eles foram muito importantes, porque esses sim realmente foram para a luta, pegar em armas, foram para a guerrilha armada. Então o fim da ditadura acabou que acontecendo por causa disso. E esses movimentos de resistência é o que chegou no final da ditadura, é o que foi o mais importante.
pro final desse capítulo que durou 21 anos na história do Brasil, que daí colocou um basta nesse período de trevas do Brasil. De grande repressão, né? Que foi um momento bem marcante, sim, que até hoje ainda tem gente que ainda tem essas memórias, Sim. perdeu pai, mãe, então é difícil, assim, mas é isso. E obrigado pelo convite aqui. Obrigado, Bia, obrigado, Gabriel. A gente também agradece você, né? Totalmente. Então, foi esse o nosso debate sobre a resistência no período da ditadura militar.